Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje, pessoal, eu vou explicar aqui o primeiro conteúdo do segundo bimestre, tá? Onde que vai estar esse conteúdo? Entre a página 57 e 67 do livro. E depois de assistir minha videoaula aqui, vocês vão abrir o livro e responder no caderno as perguntas aí de 1 até 5, da página 66 até 67, tá? Então, pessoal, o tema da aula de hoje é a Reforma Protestante, tá? Então hoje nós temos na cristandade nós temos duas grandes vertentes aí, né? A gente tem a Igreja Católica e nós temos as igrejas evangélicas, tá? Lembrando que na Idade Média, pessoal, só existia a Igreja Católica, né? Qualquer outra forma de professar a fé, mesmo que fosse dentro do cristianismo, mas não de acordo com a Igreja Católica, era punido aí muitas vezes aí até com a morte, né? A primeira grande problema assim que a Igreja Católica vai enfrentar é o cisma, ou alguns livros aí aparece como Grande Cisma de 1054, tá? O que vai acontecer nesse ano? A Igreja Católica, pessoal, vai se dividir em duas. Então nós vamos ter de um lado aí, que está em laranja, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é, né, que tem a maior parte aqui no Brasil, e do outro lado a gente vai ter a Igreja Ortodoxa Cristã, tá? Que a sede hoje é na Grécia e até hoje a gente tem essas duas igrejas, né? A gente tem a Igreja Católica Apostólica Românica, e nós temos aí a Igreja Ortodoxa, tá? Aqui seria o Papa, né, de branco aí da Igreja Católica e uma espécie de Papa aí da Igreja Ortodoxa. São muito parecidas, né, a crença deles nos santos, e o que difere mesmo é a autoridade aí que no ano 1054 acabou dividindo a Igreja Católica em duas. Outro grande abalo, né, questionamento, tal que a gente teve na Igreja Católica, foi São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis, né, representado aqui, ó, geralmente você vê o São Francisco rodeado de animais, né, às vezes um pássaro no ombro dele, coisa do tipo, né, sempre envolto aí na natureza. E o São Francisco de Assis diz que era um homem com uma certa riqueza que vivia em Assis, na Itália, até um dia que ele abandonou tudo, a riqueza dele, começou a usar uma roupa velha aí e começou a pregar a pobreza aí como uma forma de se aproximar de Deus. Isso era uma crítica severa ao poder da igreja aí na Idade Média, que tinha muita riqueza, né? A gente viu lá no filme, por exemplo, do Robin Hood, aquele padre lá que estava sempre da catedral, perto do xerife ali, e como sempre rodeado de ouro e de riqueza, né? Apesar da crítica, a Igreja Católica aceitou São Francisco de Assis e permitiu aí que ele criasse uma ordem que existe até hoje aí, que é a Ordem dos Franciscanos. Um grande problema aqui, que era um V maiúsculo, faltou. Então, assim, pessoal, outro grande problema aí que começou no século XV com a Igreja Católica é a construção do Vaticano, né, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, que fica dentro de Roma, na Itália. Até hoje, o Vaticano, essa Basílica de São Pedro aqui, é a maior catedral do mundo, né? Então, nós ano passado a gente foi lá nós fomos na Igreja da Sé. A Igreja da Sé caberia dentro dessa igreja aqui, né? De tão grande que é a Basílica de São Pedro, tá? Aqui é a Praça da Basílica, né? Cabem milhares e milhares de pessoas. E geralmente a gente vê na TV o Papa em uma dessas janelas aqui fazendo discurso tal ao povo. Aqui, por exemplo, é o baldaquino, né? Esse que está aqui com 4 pilares, né? Que é onde o Papa tal reza as missas na Catedral de São Pedro. Então mostra aí a riqueza, né? Isso foi construído durante o século XIV e XV, exigiu muito dinheiro. Então a Igreja Católica no período começou a fazer de tudo
para conseguir mais dinheiro das pessoas, né? Então, uma prática comum no período, a venda de relíquias. Então, tinham nobres, homens ricos, que tinham muitas e muitas relíquias, né? Então, por exemplo, uma relíquia que era muito vendida na época, o espinho da coroa de espinhos, lá no dia da morte de Jesus Cristo. Só que se você fosse pegar todo espinho que tinha em cada igreja na Europa, daria para construir umas 10, 20 coroas, né? E vendia-se pedaço de madeira, falando que era pedaço verdadeiro da cruz de Cristo, né? Então, quando nós fomos no pátio do colégio, a gente chegou a ver lá o fêmur do Padre Anchieta, né? Que para os católicos ainda hoje aí é considerado uma relíquia, um objeto sagrado ali e tal, que pertencia ao santo. Mas na Idade Média aí, né, no início do período moderno, a igreja abusou no comércio aí dessas relíquias. Outra prática comum da igreja católica aí no período era a venda de indulgências. O que era indulgência? Era o perdão dos pecados. Então o sujeito pecou, fez tudo de errado durante a vida, ele pagava uma certa quantia e era absolvido aí de seus pecados, né? A gente brincava que caiu a moeda no cofre da igreja, a alma do cara saiu do inferno, né? Outra coisa era a corrupção, que era endêmica, acontecia muito na igreja católica, como eu falei no começo, com os padres, bispos, cardeais e papa, né, ostentando muita riqueza aí, em meio à miséria que se vivia no período. A venda de santidade também, né, muitos homens do período pagavam um certo valor e acabavam sendo santificados pela igreja católica, né. Nesse contexto, pessoal, da construção do Vaticano, né, da Igreja Católica vendendo indulgência e coisa do tipo, existe um monge católico, né, chamado Martinho Lutero, que vivia na Alemanha, e o Lutero começa a criticar a Igreja, né? E no começo, dentro da universidade que ele dava aula, ele discutia, criticava a Igreja, até que um dia ele pegou e escreveu um papel as 95 teses de Lutero, ou seja, ele escreveu 95 coisas que ele era contra a Igreja Católica, tá? Tipo, a porta da igreja na época, pessoal, era tipo um Facebook, né? O pessoal compartilhava, colocava ali recados de casamento, missa de sétimo dia e outras coisas do tipo. Comunicado do rei, por exemplo, era fixado na igreja que todo mundo ali tinha acesso. E aí ele escreveu 95 coisas que ele era contra a Igreja Católica, entre elas a venda de indulgências, né, o culto a relíquias e coisa e tal. Outra coisa que o Lutero vai enfatizar muito é a crença nos santos, né? Então ele fala que a Igreja Católica cultuava mais os santos do que o próprio Deus. O que vai acontecer com Lutero, né? Ele vai ser perseguido, excomungado pela Igreja Católica, só que na Alemanha, os reis da Alemanha vão pegar o Lutero e vão protegê-lo, tá? Então, com o tempo, ele rezando missas ali, os livros dele sendo publicados, a Alemanha se torna um país luterano, ou seja, que segue as ideias de Lutero, tá? Obviamente eles rompem com o Papa, né? Não tem mais um líder máximo aí dessa igreja e surge então na Alemanha a primeira igreja que a gente chama hoje de protestante, né? Como ele protestou, ele foi expulso da Igreja Católica, por isso cria aí a igreja primeira protestante. Depois do Lutero, em vários lugares do mundo, né, novas igrejas aí vão surgindo como surgem até hoje, ok? Então foi isso que ele colocou lá, 95 teses, né? Então, por exemplo, uma grande diferença hoje entre evangélicos e católicos, né? O culto aos santos. Então, São Pedro, São Paulo e vários outros santos são cultuados pelos católicos, enquanto os evangélicos não cultuam santos, né? Então aqui mostra o Lutero, né, sendo protegido aí pelos reis da Alemanha, e a Alemanha com o tempo aí se torna o primeiro país protestante. O mesmo que o Lutero fez na Alemanha, o Calvino vai fazer na Suíça. Então ele vai ser o líder, vai convencer muita gente. Com o tempo as pessoas vão se convertendo, né, às ideias do Calvino e surge então uma outra vertente de, né, uma outra igreja protestante chamada calvinismo.
Os presbíteros, galera, que existe até hoje e tal, né? Geralmente a igreja que tem presbíteros são aí de base calvinista, né? E na Inglaterra, pessoal, a gente vai ter esse rei aqui. Com certeza aí ele está entre os reis mais marcantes aí na história da Inglaterra, que é o rei Henrique VIII. Então, Henrique VIII ele era um rei muito bonito durante a juventude dele, quando ele assumiu o poder com aproximadamente 20 anos, muito atlético, jogava tênis, torneio de justa, né, aquele com lança e coisa e tal. Só que com o tempo ele começou a se tornar uma pessoa rancorosa, começou a punir, se sentia perseguido, né? E vai mandar matar aí muitas pessoas, né? Então ele vai ser conhecido aí o Henrique VIII, entre outras coisas, pelo número de pessoas aí que mandou executar. Então, para entender, pessoal, ele era casado com a Catarina de Aragão, essa mulher aqui já por uns 20 anos, e essa era uma dama de companhia, a Ana Bolena, da Catarina, né? Então o rei era casado com ela, só que a Catarina não conseguiu ter um filho no início, aí, nos primeiros anos, com o Henrique VIII. E o Henrique VIII se apaixonou pela Ana Bolena. Então o que o Henrique VIII faz? Ele quer se separar da Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. E ele pede autorização ao Papa, o Clemente. Então ele, olha, Papa, eu quero me separar da Catarina e casar novamente aí com a Ana Bolena. O que o Papa vai falar? Ele vai falar não, né? Perante a Igreja Católica só casa uma vez e não vai permitir um novo casamento aí do Henrique VIII. O que o Henrique VIII acaba fazendo? Tá? Ele rompe com a Igreja Católica. Então todas as igrejas, todas as terras, toda a riqueza da Igreja Católica vai passar para as mãos do Henrique VIII. E ele vai criar a própria igreja dele, que é a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, tá? Então, na Inglaterra, quem vai fazer aí, né, a reforma protestante é o próprio rei Henrique VIII. Até hoje aí a soberana, a rainha da Inglaterra, né, no caso aqui a Elizabeth I, é considerada a chefe máxima da Igreja Anglicana, ok? Então, uma outra igreja aí que surge nesse momento da reforma protestante. O que tem de diferença, galera, entre essas igrejas aí, tá? Então, por exemplo, a salvação, né? Como a pessoa atinge o paraíso, chega ao céu. Para os católicos, principalmente pela fé, né? A fé e boas obras. Então, algo que os católicos acreditam, até o Papa falou há pouco tempo, que as boas obras são o que importa para a vida do sujeito, né? Mesmo ele não acreditando talvez em Deus, mas tendo uma boa obra, ele está mais próximo aí do paraíso. Para a igreja luterana, pessoal, é a fé, tá? Então, qual que é a ideia? Se você tiver fé, se você acreditar em Deus, né, as suas obras não importam tanto. O que importa é a fé. Se você tem fé, você encontrará a salvação. Para a igreja calvinista e para a anglicana, é a graça divina, né? Eles chamam de predestinação. Quando o sujeito nasce ali, ele foi predestinado, né? A ser feliz, a se dar bem ou não. Então isso depende da fé, isso depende da obra, né? Isso é através do gosto, vamos dizer assim, de Deus, né? Na Igreja Católica tem 7 sacramentos, batismo, primeira comunhão, crisma, a extrema-unção, por exemplo, que é a última que dá quando o sujeito está perto ali da morte, e as igrejas evangélicas, o batismo e a comunhão, tá? Fundamento de fé. Para a Igreja Católica, pessoal, é a interpretação do Papa e do Padre sobre a Bíblia, né? Então o que vale não é o que você lê ali da Bíblia, mas o que a Igreja fala sobre a Bíblia. Já para as igrejas evangélicas, existe a livre interpretação. Ou seja, né, a pessoa sozinha em casa ela pode ler, entender e seguir a Bíblia, sem depender aí de sacerdote para isso, né? Então essas são as diferenças aí entre essas igrejas protestantes e a Igreja Católica. Um dos pedidos, por exemplo, do Lutero foi para escrever a Bíblia na língua vernácula, ou seja, do país. Então, por exemplo, na Alemanha, escrever a Bíblia em alemão, para o povo conseguir ler, né? Antes a Bíblia era escrita em latim da Igreja Católica.
Então as pessoas não conseguiam interpretar, precisava de um sacerdote, do padre, do papa, ou de um bispo para conseguir interpretar, né? E o que vai acontecer? A Igreja Católica vai deixar barato, vai ficar quieta? Não, tá? Ela vai fazer a contra-reforma. Alguns livros, como o de vocês aí, aparece como Reforma Católica. Então ela vai tomar um monte de medidas, né, para não perder pessoas para as igrejas evangélicas. Entre essas medidas, vai ter um concílio, uma reunião aí de membros da Igreja Católica, chamada de Concílio de Trento, e nesse concílio eles vão reconhecer os dogmas lá, os sacramentos, o batismo, a extrema-unção e coisa e tal, e a autoridade papal, né? Ou seja, acredita que o que o Papa falou é o que Deus quer que o homem faça, né? Até hoje é uma crença aí dos católicos. Eles vão criar, pessoal, um negócio chamado Index, uma lista de livros que eram proibidos. Então, na Espanha, onde o catolicismo era forte, Portugal, né? Muitos livros, por exemplo, do Calvino, do Lutero, eram proibidos de serem publicados e comercializados, né? Muitos desses, por exemplo, acabaram sendo queimados em fogueira. E não só livros, né? Mas também pessoas aí que estavam seguindo outra fé, eram julgadas aí pelo Tribunal da Santa Inquisição e acabavam morrendo queimados na fogueira por heresia, por não acreditar no catolicismo. Outra medida, pessoal, foi criar a Ordem dos Jesuítas. Então, a Europa, essa época é o início do descobrimento do Brasil, da América e tal. Então, lá da Itália, dos países católicos, vão sair padres para catequizar os indígenas do Brasil, os africanos, os orientais, todos os lugares aí por onde os católicos estavam chegando, ok? Lembrando que o Padre Anchieta, a construção do pátio do colégio, foi feita aí pela Ordem dos Jesuítas, né? E por último, galera, a Igreja Católica vai criar uma arte, né? Um modo de fazer a missa, de construir a igreja, de pintá-la, orná-la, de forma a tornar mais agradável a missa para não perder pessoas. E isso é a arte que a gente chama de barroco. Então é uma arte que tem muitas cores primárias, né? Muito dourado dentro das igrejas, muitas curvas, né? Elementos que levam aí para o alto, espirais, esses raios solares que levam para próximo de Deus, né? Então o barroco é uma resposta à reforma, né? Então uma tentativa de deixar mais pessoas continuando a ser católicas. Ok, pessoal? Então foi isso, tá? A reforma protestante, o Lutero, o Calvino e o Henrique VIII. E na segunda parte aí, a contra-reforma que a Igreja Católica fez. Então agora vocês vão abrir o livro, né? Vão responder as perguntas que eu pedi ali no início da aula. E na próxima aula, que é quarta-feira, que sexta agora é feriado, né? Eu vou fazer a correção dos exercícios, ok? Boa aula, pessoal. Obrigado, viu?